O ChatGPT pode te fazer ganhar muito dinheiro com o marketing digital. Pode fazer 1000 vezes mais rápido e mais produtivo. Pode substituir um caminhão de pessoas, literalmente. Na verdade, eu não sei dizer o limite que o ChatGPT tem. Eu diariamente aprendo muito mais coisas com ele. Eu fico cada vez mais espantado com o que ele é capaz de fazer. Hoje eu vou te entregar um guia completo, passo a passo, de como usar o ChatGPT no marketing digital. O que eu preparei para você e para esse vídeo aqui de hoje, pode hoje ainda fazer você se tornar um especialista em marketing digital. Vou te dar aqui o potencial de você ganhar muito dinheiro com o ChatGPT e o marketing digital. É importante que você assista todo esse vídeo, porque eu preparei ele com um passo a passo e principalmente com várias estratégias ao longo do vídeo. É claro que no final eu vou deixar um presente para você aí sobre o assunto e é claro que você vai gostar, né? Que demais! Lembrando que esse aqui não é um vídeo de introdução ao ChatGPT, isso já tem aqui no canal. Isso aqui é mais direcionado e focado para o marketing digital, para os seus trabalhos de marketing digital, questão de conteúdo, anúncio, produto, o que for. E se você quiser dar um passo muito além, aqui embaixo eu vou deixar o link do Fórmula Negócio Online. Por quê? Porque eu coloquei um bônus novo lá dentro, que é um treinamento completo de inteligência artificial ChatGPT, completo, com várias aulas para criar tudo que você precisa do marketing digital, os prompts, tudo uma coisa assim, ó, do básico ao avançado mesmo. A bagaça ficou show de bola. Dentro do Fórmula Negócio Online tá lá já o novo bônus aí, que é um treinamento completo de ChatGPT para marketing digital, para ganhar dinheiro online, para negócios online. O link do Fórmula Negócio Online está aqui embaixo. Se você é aluno, você tem acesso. Se você não é aluno, se você entrar agora, você vai ter acesso. Só aproveita. É claro que sempre quando eu coloco um bônus novo assim, é no início, né? Depois a gente passa a criar um produto e a partir dele aí já muda um pouco. Mas agora, entrando agora, você tem acesso a esse bônus, sim, de graça, junto, né, com o Fórmula Negócio Online, que já é todo o treinamento que já tem lá e tudo mais. Primeira coisa, nada importa você saber sobre o ChatGPT, o que ele é, OpenAI, inteligência artificial, como é que funciona, nada disso aí importa para você agora, esquece isso aí é encheção de linguiça. Só o que importa é que ele é uma ferramenta que você tem acesso disponível de graça para criar todo tipo de coisa, qualquer coisa que seja em texto. Claro, tem algumas coisinhas que a gente pode fazer aqui para quem tem a versão paga com os plugins e tal, mas não vamos pensar nisso agora. Ele foi feito para criar qualquer coisa em relação a texto. É isso que você tem que focar e é assim que você também consegue usar na versão gratuita. Você não precisa inicialmente entender muito do ChatGPT em si como uma inteligência artificial. Você precisa entender apenas como é que usa isso para gerar resultados com aquilo que você busca dentro do marketing digital, né? Nesse caso, em relação a todas as nossas estratégias que temos no marketing digital, questão de conteúdo, ideias, funis, produtos, venda, tráfego, anúncio, tudo que a gente precisa dentro do marketing digital. Dentro do marketing digital, o ponto mais importante para gerar resultados, presta atenção agora que isso aqui é importante. Em tudo no marketing digital, tá? O que gera resultados é a ideia. Você precisa de uma boa ideia, ou seja, algo que as pessoas olhem e se interessem por continuar olhando. É qualquer coisa mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui bem fora da caixa, mas é um contexto que vai ilustrar bem isso que eu estou dizendo. Digamos que você está aí no marketing digital porque você vende ou você trabalha com alguém que vende cursos que ensinam instaladores de ar-condicionado, que é um curso online que ensina as pessoas a instalar ar-condicionado. Uma das formas de você atrair mais clientes para comprar esse curso é criando, por exemplo, conteúdo no Instagram. Por exemplo, posts carrosséis lá no Instagram de conteúdo, ok? Show! Um post carrossel no Instagram que iria muito bem seria algo como: eu descobri uma forma de baratear em até 57% o custo de instalação de ar-condicionado. Essa é a ideia, tá? Eu descobri uma forma de baratear em 57% ou na metade ou em R$300 o custo de instalação de ar-condicionado. Quem se interessa por esse assunto vai querer saber disso daí, desse assunto, desse negócio. O assunto, claro, ele é relevante para o público-alvo, lógico, né? Bom, essa ideia provavelmente ela iria bem, porque eu olho assim, eu não sou do público-alvo, mas isso ressoa bem com as pessoas que querem aprender mais sobre instalar, querem ter mais lucro no seu processo e tudo mais, né? Agora, uma ideia que é, por exemplo, 5 dicas para instalar ar-condicionado. Mais ou menos, né?
A primeira, ela é muito melhor, ela chama muito mais atenção, ela é muito mais irresistível. A ideia é o que manda. O ChatGPT, a gente já vai chegar lá nele, tá? Mas ele pode ajudar sim a criar algumas ideias, eu vou te mostrar já já. Mas o melhor na parte de ideia é você conhecer o seu mercado, você olhar aí a sua concorrência, você olhar o público, você ver o que está sendo vendido já, ver o que eles estão fazendo, o que está dando bons números, né? Você conhecer o mercado e você ter essas ideias. Veja, uma ideia você pode copiar, o que você não pode copiar é o conteúdo. Então digamos que esse simples post que eu dei o exemplo ali, eu descobri um método de baratear em R$500 a instalação de um ar-condicionado. Essa ideia, se alguém postou ela, você também pode postar, entende? Com o seu jeito, com o seu conteúdo, com a sua forma de entregar. A pessoa, ela criou um Reels, você pode fazer um carrossel ou vice-versa. Então, o nome da ideia, você não tem problema você copiar de outros. Tipo assim, aqui no YouTube tem vários vídeos como fazer um bolo de chocolate. Isso não é, a ideia em si de uma coisa não é pertencente a alguém, né? Agora, claro, o conteúdo em si aí o seu tem que ser diferente, é lógico. Bom, mas o que eu quero dizer? Que as ideias de fato é melhor você tê-las você. O ChatGPT vai te ajudar, eu já vou te mostrar, mas é melhor você tê-las. Para qualquer coisa, tá? Um artigo, um vídeo, um carrossel, uma sequência de e-mail, uma mensagem de WhatsApp, produto, lançamento, isca digital, funil, sabe? É ter uma ideia. O que vai ser aquilo que você vai criar dentro do marketing digital. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui na tela. Essa ideia que é tão importante, ela pode vir de várias formas. Pode ser um simples título, pode ser uma descrição, pode ser um conceito, pode ser uma explicação. Olha, aqui na tela eu deixei um exemplo de uma ideia. Uma ideia de uma campanha de marketing, por exemplo, e você já vai entender por que essa ideia é importante lá pro ChatGPT. Calma aí, tá? A gente vai chegar lá. Olha, transformação em 3 passos. A jornada sem dor e sem fome para perder peso. Eu tive essa ideia para quê? Para eu criar uma sequência de lives para vender um produto, para fazer um carrossel no Instagram, para fazer um vídeo no YouTube, um post ativo de blog, um e-mail, uma mensagem WhatsApp, não interessa o que vai ser o objetivo dela, tá? Mas aqui foi uma ideia. A ideia, então, como eu falei, pode você simplesmente pensar num título bem cativante, formar um título na sua mente que seja bem cativante. Aqui é um título bem cativante. A ideia pode ser também você ter uma descrição, você meio que tá, mas eu queria fazer uma coisa mais ou menos assim, descrever a ideia. Então aqui eu fiz uma descrição de uma ideia, ó. A ideia deste conteúdo é abordar a perda de peso de uma maneira inovadora e realista, sem o usuário precisar passar fome ou fazer exercício físico demorado, chato, doloroso. O objetivo é criar um guia com diversos passos que serão colocados em 3 categorias principais e que vão além das dietas típicas e programas de exercício. E aí, você descrever aquela ideia que você teve também é uma forma. Outra forma é você dar um conceito. A ideia central do conteúdo é uma transformação em 3 passos que não se baseia apenas na restrição alimentar e no esforço físico. É você conceitualizar a ideia. E uma outra forma é você explicar, como se fosse explicar para um redator escrever um artigo. Então, por exemplo, a transformação em 3 passos é um plano holístico, deveria ser dividido em partes distintas. Você vai criar uma parte que é compreensão em si, planejamento realista, nutrição consciente. Calma, isso aqui parece um pouquinho complicado sim, mas calma aí. Por que essa ideia é importante? Porque a partir dela que o ChatGPT vai fazer a mágica. Sem ter uma boa ideia, nada pra frente vai funcionar. Olha só, como eu falei, ter uma ideia seria mais de responsabilidade sua. Mas o ChatGPT também pode ajudar. O ChatGPT ele trabalha bem com contexto, com exemplo. Então eu botei aqui, ó, continue a lista de ideias para os meus vídeos do canal do YouTube. Então eu botei 1 e 2 exemplos. Aí ele meio que cria outras ideias aqui, similares às que eu coloquei para ele. Então, o que acontece aqui? Isso aqui eu inventei, tá? Isso aqui também. Mas eu poderia ter pego de concorrentes meus, boas ideias que eles tiveram. E aqui, no caso aqui, foi para vídeo de YouTube. Boas ideias para vídeos de YouTube. Mas poderia ser para um carrossel, para um e-mail, para o que for. Eu poderia ter pego deles, os concorrentes, ideias boas que eles tiveram, colocado aqui, ó, continue a lista de ideias para os meus vídeos do YouTube. Seguindo aqui os 2 exemplos, né? São as ideias deles. Digamos que eu não quero copiar a ideia deles. Só que eu dei exemplos, agora o ChatGPT criou outras para mim tão boas quanto. O ChatGPT trabalha muito bem com esses parâmetros, com esses contextos. Olha esse segundo chat que eu fiz aqui, basicamente a mesma coisa, só que sem fornecer um contexto para ele, um exemplo. Ó. Eu quero criar um novo vídeo para o meu canal, peço que você sugira 10 ideias e eu expliquei sobre o que é meu canal, emagrecimento, fitness e tal. Percebe que
ele sugeriu aqui ideias realmente mais explicativas, como nesse exemplo aqui de baixo que eu falei, ele não sugeriu assim um título, né, mais explicativas. Aí eu continuei aqui embaixo, ó, para sua sugestão 3, me dê uma lista com 10 títulos de vídeos. A 3 foi aqui, ó, refeições pré e pós-treino, seria uma boa ideia de conteúdo, né, que ele me forneceu. É que ele me forneceu os títulos. E depois eu ainda tentei, ó, torne-os mais impactantes. Tornei os títulos um pouco mais impactantes. Depois eu pedi, faça eles ficar clickbait, para ser bem persuasivo mesmo. Aí ele tentou deixar mais forte ainda. Bom, de fato eu comparei esses que ele criou aqui, até os mais agressivos aqui de baixo, com os primeiros que eu fiz ali. Esses aqui ficaram bem melhores. Por quê? Porque eu dei um contexto, eu dei alguns exemplos da forma com que eu quero. Então, pedir para o ChatGPT gerar ideias para você é bom sim, mas forneça algum exemplo do que é uma boa ideia para você, porque uma boa ideia para você é muito subjetivo, pode ser qualquer coisa para qualquer pessoa, então dê um exemplo para ele. Bom, tudo isso até agora não foi lá grande coisa, a gente só falou em ter a ideia de alguma coisa, só que não é lá grande coisa, por quê? Porque você não viu assim nenhuma mágica acontecendo ainda, só que ter a ideia é a parte mais importante de até para um anúncio, sabe? Você vai fazer um anúncio pro Facebook, por exemplo. Pô, qual que é a ideia do anúncio? Uma pessoa assim, com uma foto assim, sabe? Elaborar o projeto é a parte mais importante de longe, porque essa criatividade de elaboração que vai fazer você ter resultados no que você for fazer no marketing digital. E aí, a partir daí que entra o ChatGPT. Após a ideia. Percebe que até agora eu não te dei nenhuma estratégia muito louca de ChatGPT. Te mostrei aqui, que se você fornecer ali um contexto, ele vai gerar alguns exemplos. Se você fornecer alguns exemplos, ele gera umas respostas melhores e tal. Te mostrei aqui um prompt de uma linha super simples e tudo mais. Já tá show de bola. Só que agora que vai fazer a mágica. Por quê? Tendo uma ideia, você não precisa entender mais do ChatGPT. Você não precisa conhecer o ChatGPT. Esse que é o grande segredo. O grande lance é que você não precisa se preocupar em como usar o ChatGPT. Não precisa se preocupar em como pedir para ele, por exemplo. Legal, eu tenho uma ideia, mas eu quero pedir um anúncio do Facebook. Não precisa se preocupar em como pedir isso. Eu quero pedir um carrossel para o Instagram. Nossa, tentei aqui, não ficou legal, ficou muito resumido, ficou muito longo, ficou não sei o que, não ficou bacana, não ficou com um texto humano, ficou muito robótico, ficou muito não sei o que. Então, existem milhares de formas de você pedir esses conteúdos para o ChatGPT. Pedir um carrossel, pedir um Reels, pedir uma sequência de stories, pedir um roteiro de um vídeo, sabe? Pedir um anúncio. Tem centenas de formas. Só que isso é importante? Sim, o ChatGPT ele tem as suas próprias diretrizes, então é legal você saber, mas não é necessário, desde que você tenha a ideia. Quer ver só? Olha o que eu fiz aqui. Mais um prompt de uma linha apenas. ChatGPT, crie um conteúdo sobre a minha ideia. Aqui eu coloquei queda de cabelo de propósito, eu não usei uma ideia assim bacana como essas que eu te dei o exemplo antes ali na hora que eu estava explicando que desenvolver uma boa ideia é bom. Só que aqui, ó, na queda de cabelo, eu vou até clicar aqui no editar, aqui, ó, nessa parte, ó, eu vou inserir o quê? Eu vou inserir a minha grande ideia, por exemplo, isso aqui, um título, ou para eu ter uma resposta um pouco mais de qualidade do ChatGPT, eu posso inserir o título e uma pequena descrição, ou uma descrição longa, ou o conceito da ideia, ou até uma explicação mais longa da ideia ainda, sabe? Eu posso incluir mais elementos ali. Quanto mais elementos explicando a minha ideia, melhor vai ficar o resultado. Mas isso ainda não é nada. Então, vamos manter assim o queda de cabelo, que só dei um exemplo, né? Então aqui, ó, sobre 2 pontos. Aí você coloca o título da sua ideia e uma explicação assim bem legal se você puder. Isso já vai ser muito bom para você. A partir daqui, o que o ChatGPT vai fazer? Ele vai criar um texto explicando bem o que você pediu ali. Se, por exemplo, eu usar uma explicação boa da minha ideia, calma que a mágica não é essa ainda, fica aí, tá, por favor. Ó, sobre 2 pontos, joguei ali, tá? Save. Ele vai criar um texto muito mais alinhado com o que eu descrevi.
percebe que tem uma boa diferença nessa explicação longa da minha ideia, quanto antes que era só queda de cabelo, né? Tem uma diferença que está muito mais detalhado. Então, se você for comparar o texto de antes com esse aqui, ele vai estar muito melhor, muito mais dentro do que eu espero. Só que ambos, possivelmente esse aqui do queda de cabelo e esse, eles vão ser textos assim, gerais, sem muita humanidade, sem muita personalização e tudo mais. E é um texto. Ah, mas eu quero uma sequência de stories. Calma. Ó, o que você vai fazer a partir daqui? Começa a usar a sua criatividade e não é necessário você tê-la. O próprio ChatGPT vai te fornecer. Calma aí. Olha só. Depois que ele fez aqui o texto de queda de cabelo, eu olhei assim, tá mais ou menos, só que agora eu usei um pouco a minha criatividade. E olha só. Faça de conta que você é um estudante participando de um evento de ciências. Compartilhe sua experiência ao apresentar um projeto inovador com os jurados. Então ele vai pegar esse texto frio que ele escreveu agora e ele vai reescrevê-lo nesse sentimento que eu coloquei ele aqui, que é como se ele tivesse participado de um evento de ciências. O texto já ficou todo muito melhor, já melhorou demais. Queda de cabelo não tem nada a ver com isso que eu vou falar agora, mas por exemplo, aqui eu poderia escrever assim, ó, faça como se você estivesse extremamente apaixonado. Só essa linha. Isso aqui iria mudar totalmente o tom do meu texto. Faça como se você estivesse acabado de vencer uma doença grave. Iria mudar totalmente o tom do meu texto. Essa parte simples de criatividade, eu já vou te mostrar onde é que você obtém milhares de ideias, mas calma aí. Então, isso já muda o seu texto totalmente. E aí que vem a grande coisa. Quando você atingir um nível de criatividade que você achou bom e não gostei, você vem aqui e edita e muda o que você expressou para ele agir aqui, muda para outra coisa. Ou vai lá embaixo e repete o pedido, tanto faz, assim, inicialmente tanto faz. Mas digamos que, agora ficou legal. O meu texto que era frio sobre queda de cabelo, agora ficou bom. Agora eu venho aqui e peço para ele, organize isso para eu postar em uma sequência de stories do Instagram. Pronto. Percebe que não tem aqui um prompt mágico que vai gerar uma sequência de stories bem organizadinha, bem bonitinha, bem feitinha, bem não sei o que? Não tem. Por quê? Porque ele tem um texto que é a base, que ele mesmo criou, não fui eu que forneci, ele mesmo criou, que tá um texto bom, criativo e tal, porque eu adicionei essa parte aqui dele fingir que ele tá participando de um evento, e agora ele criou para mim aqui um roteiro completo, ó, ele fez aqui 6 stories, mas eu poderia colocar, porque eu não botei aqui o número, né, tipo de 10 stories eu poderia colocar, ele ia criar um pouco mais. Ele criou, ó, o stories 1, colocou aqui um título, colocou aqui o texto que tem que ser falado, colocou aqui até uma ideia de imagem, depois continuou por cada um deles. Para eu gerar um resultado assim, eu teria que elaborar um prompt, né, um pedido aqui para o ChatGPT, bastante extenso, bastante complexo de como que eu iria gerar esse resultado aqui. Mas dessa forma é muito mais fácil. Queria um conteúdo sobre tal coisa, bum, conteúdo frio, genérico, sem nada, tá bom. Mesmo com uma ideia bem elaborada, tá bom. Agora, criatividade inicial, bum, fez ali, show. Aí criou, agora ficou bem melhor. Agora pede o que você quer. A partir dessa ideia aí de cima, cria um anúncio. A partir dessa ideia de cima, cria um Reels. A partir dessa ideia de cima, escreve um artigo. A partir dessa ideia de cima, faz um TikTok, sabe? Você pode pedir o que você quiser, escreve um e-mail. Vamos bolar um produto, vamos bolar um método, tudo você pode partir a partir de um texto bem elaborado. E onde é que você tem ideias ilimitadas de criatividade para usar aqui no ChatGPT? Esse é o grande ponto que eu ia te explicar hoje. O próprio ChatGPT te ajuda. Por exemplo, eu peguei aqui um tipo de texto que é o texto injuntivo. Não precisa você saber que tipo de texto é esse, quase ninguém lembra disso, eu já peguei de propósito, porque é um tipo de texto que quase ninguém lembra. Vou imaginar que você não lembre desse tipo de texto aí. O que é um texto injuntivo? Um texto injuntivo é um texto que descreve um passo a passo, tá? Mas ok, você não lembra o que é esse texto injuntivo, não interessa, mas eu peguei ele de propósito aqui para eu te mostrar que mesmo assim funciona. Mas agora você sabe, né? Eu acabei de te falar, mas você de repente lembra de outros tipos de texto. Por exemplo, um texto narrativo. Você sabe que existe esse tipo de texto, um texto narrativo. O que é um texto narrativo? Ele faz tal coisa. O que é um texto descritivo? Ele faz tal coisa. O que é um texto... Só que você não precisa saber, assim como isso que eu acabei de falar, texto injuntivo. De repente você não sabe o que é esse texto injuntivo e nem precisaria saber. Só que eu peguei ele e usei ele como parâmetro, o texto injuntivo.
Mas eu poderia ter pego o texto narrativo, tanto faz. Só que olha o que eu fiz aqui. Texto injuntivo, ou texto narrativo, ou texto tal coisa, é um tipo de texto que você consegue produzir. Falei pro ChatGPT. Faça uma lista de outros tipos. Aí agora ele me deu aqui, ó, texto narrativo, texto descritivo, texto expositivo, texto argumentativo. Eita, nem sabia que isso aqui existia. E ele me explicou ali do lado o que é cada um deles. E fez uma lista com 15, né? Olha só, fez até o texto epistolar. Eu vou ler e vou ver se algum eu acho legal. O que eu faço com isso daqui? Eu pego isso daqui, ó, texto narrativo, por exemplo, né? Aí eu volto aqui no meu negócio aqui. Aqui é onde eu pedi essa parte aqui de criatividade. Eu vou trocar só para eu te mostrar. Faça na forma de um texto narrativo. Da onde que eu tirei esse texto narrativo? O próprio ChatGPT me ensinou que ele sabe fazer um texto narrativo, porque eu perguntei para ele, olha, eu sei que você faz esse tipo de texto aqui, mas qual que é os outros que você faz? Ele me falou aqui. E só peguei esse aqui porque era bem incomum, tá? Mas eu poderia ter colocado ali. Texto narrativo, que é mais comum, né? É um tipo de texto que eu sei que você cria. Quais são os outros? Ele ia colocar descritivo, expositivo, injuntivo, informativo. Ele ia jogar aqui na lista. Olha o que mais eu perguntei aqui. Se eu adicionar o seguinte comando em meus prompts. Se você olhar agora, ele escreveu um texto na forma de narração. Mercenário, surgem heróis em forma de tratamentos. O minoxidil, como um mago benevolente que estimula o crescimento capilar. Percebe que já ficou um texto muito diferente do que esse texto frio aqui de cima. Então a partir daqui já seria muito melhor fazer, né? Um outro conteúdo, um carrossel, um stories, o que for. A partir daqui desse texto, né? Só que vamos seguir aqui. Ó, então aqui, ok, eu dei um exemplo e pedi para ele me listar outros. Olha esse outro aqui, ó. ChatGPT, eu sei que você consegue criar vários tipos de conteúdo. Faça uma lista extensa dos tipos de conteúdo que você consegue criar. Então, texto explicativo, redação, ajuda, educação, conteúdo para mídia social. Ele listou aqui para mim vários tipos de conteúdo que ele consegue criar. Por que isso? Porque eu posso agora ter aprendido com o Alex que é legal criar textos assim, né? Só que, tá, mas o que eu faço com esse texto? Eu crio o que a partir dele? Eu não sei. O próprio ChatGPT te ensina. Ó, quais são os tipos de coisa que você faz? Aí eu faço conteúdo para educação, eu faço conteúdo para rede social, onde é que tá? Aqui, ó, legendas para fotos, postagens em plataformas como Instagram, Twitter, etc. Ele me listou algumas coisas que ele faz. Aí, eu não satisfeito, eu vim aqui, ó, faço uma lista sobre os tipos de textos explicativos. Percebe que eu peguei aqui uma coisinha aqui, ó, texto explicativo. Agora me fala quais são os textos explicativos que você consegue fazer. Ele listou aqui para mim, ó, os subtextos dentro de texto explicativo. Agora faça uma lista dos tipos de conteúdo de mídia social que você consegue fazer. Postagem de texto, postagem de imagem e foto, vídeos curtos, né, roteiros, claro. Ele listou aqui para mim. Por que isso? Porque agora eu sei o que pedir para ele. Olha o outro aqui. Para quais redes sociais você consegue criar conteúdo? Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest e algumas que a gente nem conhece aqui no Brasil. Ele listou aqui para mim tudo que ele consegue fazer. Quais os tipos de conteúdo que você consegue criar para o Instagram? Então, postagem no feed, stories, né? Ele listou aqui tudinho. Por que eu tô te mostrando isso? Porque aqui nesse chat ele não fez nada dica pra mim. Só que ele me disse o que ele é capaz de fazer. Aí a partir disso, eu sei que ele consegue criar, assim, criar um vídeo longo ou vídeo curto pro YouTube. Legal. Então com essa informação eu posso pegar aqui, ó, um vídeo longo e vir aqui, ó, a partir do texto acima, crie o roteiro completo de um vídeo para YouTube. Agora eu sei que ele pode fazer, né? Porque ele me falou aqui. Então ele mesmo me ensinou o que ele faz. Agora, a partir daqui desse texto, ele vai criar um roteiro para um vídeo do YouTube. Que interessante, né? E ok, eu falei aqui, ó, faça em forma de texto narrativo, beleza. Só que tem aquela parte que eu posso melhorar mais ainda o meu texto. E aqui eu fiz isso com ele, ó. ChatGPT, estou escrevendo alguns textos, mas estou notando que eles estão ficando muito genéricos. O que eu posso fazer e incluir em meus prompts de solicitação ChatGPT para que os textos fiquem mais pessoais e únicos? Eu estou perguntando para ele como é que eu faço para deixar os meus textos melhores. Ele me falou, fornece algum contexto, use exemplos. Ele me disse aqui algumas coisas, show. Eu pedi para ele, faça um exemplo de prompt de cada um. Ele listou aqui nessas caixinhas de código, ó. Fica ruim de ler. Aí aqui embaixo eu vim e falei assim, ó, escreva dentro de uma tabela. Então ele pegou a mesma coisa aqui e colocou numa tabela agora. Mais fácil da gente ler, né? Ó, estou escrevendo um artigo para um blog de saúde sobre benefícios da meditação. O público-alvo são pessoas. Ele está me explicando o que é, por exemplo, fornecer um contexto. Ó, fornecer um contexto é quando você diz que
explica sobre tudo que você quer o artigo. É um jeito de eu melhorar o meu pedido, fornecendo contexto. Então ele mesmo está me ensinando a fazer. Olha só, você comentou sobre tom, o que é isso? De propósito eu botei aqui, claro que eu sei o que é tom, inclusive eu tenho ali um arquivo com mais de 100 tons que o ChatGPT escreve, né? Mas beleza, eu fiz aqui de propósito para aula. Então, por quê? Porque aqui em cima ele falou tom em algum lugar, em alguma explicação aqui. Aí eu quis dizer o que é tom para ele. Ah, tom é esses tipo aqui, ó, formal, informal, sério, persuasivo. Legal. Então quer dizer que eu posso vir aqui, ó, e colocar assim, no tom emotivo. Vai mudar totalmente o tipo do meu texto. Então, ó, é mais uma forma de eu melhorar ainda mais o meu texto, né? Então, humorístico, sério. Aí é que eu pedi, me dê um exemplo de prompt de cada um. Aqui, ó, educativo e formal, inspirador e motivacional. Aí ele fala, ó, estou escrevendo um discurso de formatura para estudantes do ensino médio. Gostaria de incorporar histórias inspiradoras de superação e sucesso. Opa, legal. Ele me ensinou que isso é bacana. Vamos ver se fica bacana? Ó, um texto narrativo no tom, contendo inspiração, superação e sucesso. Veja, ele me ensinou que isso é uma forma de melhorar o meu texto e eu acrescentei ali. Olha só, aí pode perceber que o texto vai ser todo reescrito daquele jeito. Aí eu continuei aqui, depois eu vou te fornecer esses chats, ó. Além de tom, o que mais a gente pode usar? Estilo, público-alvo, ele me deu aqui mais um monte de coisa. Eu falei, em uma tabela me deu 2 exemplos de cada. Ele colocou ali, ó, exemplo 1 e exemplo 2 de cada um dessas coisas que ele me gerou ali, tal e tal. Ele me ensina a fazer as coisas que eu quero. Agora, a última parte é essa aqui, ó. Olha só esse aqui. Eu escrevi assim, ó. Se eu adicionar o seguinte comando aí em meus prompts, faça de conta que você é um estudante participando de evento de ciências, aquele mesmo que eu usei antes, aquela pequena ideiazinha que eu tive lá criativa antes para tornar meu texto melhor. E outro, faça como se você fosse um cliente que deixou um review na Amazon. Uma outra ideiazinha criativa que mudaria o formato do texto, deixaria o texto mais criativo, um texto com sentimento, um texto com uma situação e tal. Só que eu não tenho ideias limitadas e criativas, né? Nem você teria. Então eu pedi pra ele, olha, imagine isso daqui, se eu colocar isso aqui no ChatGPT, ele vai criar um texto criativo, como se tivesse uma situação específica, mas me dê uma lista de outras ideias criativas que eu posso usar para incluir em meus prompts para que o ChatGPT gere respostas únicas e criativas interessantes. Cria a lista para assinar situações, ações e emoções específicas. Bom, depois eu vou te fornecer esse prompt aqui, não se preocupa. O que ele fez? Ele gerou pra mim aqui um monte. Eu passei o olho e eu percebi que ele foi bem criativo em coisas que não existem atualmente, então ficou bem fora assim, da realidade. A gente pode usar, fica bem legal, mas eu vou pedir aqui pra ele arrumar um pouquinho. Eu vou dizer assim, ó, faça para cenários, situações, ações e emoções reais. Então, tipo assim, ó, ele fez aqui, ó, escreva como um pirata que acabou de descobrir um tesouro. Então, isso não, na verdade não aconteceria. Mas quer ver um exemplo? Olha, vou copiar isso aqui, vou voltar aqui lá na queda de cabelo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas é só pra você entender. Ó, tá, não dá. É que ele falou aqui, ó, uma mensagem por vez só. É porque eu acabei de pedir pra ele escrever aqui, tá criando. Vou esperar só um minutinho. Pronto, acabou aqui, vamos voltar ali. Então eu coloquei assim agora, ó. Escreva o texto acima como um pirata que acabou de descobrir um tesouro. Então, ó, marujos do universo capilar, prepare-se para zarpar uma jornada de descobertas profundas sobre a temida queda de cabelo. Então ele já escreve num contexto, né, de ser um pirata. Claro que nesse caso aqui a gente não usaria, mas é uma forma de criar um texto criativo. Mas aí, voltando para cá, eu pedi para ele, ó, fazer em cenários reais. Aqui ele criou várias pérolas que a gente podia utilizar. Tipo, ó, conte como se fosse um animal observando de longe. Depende do que for que você vai escrever, pode ser muito legal, né? Relate informações como se estivesse contando um segredo, ia ser bacana. Aqui eu pedi realidade. Então, ó, descreva isso como uma sensação de saudade. Descreva como se estivesse tentando vender o produto. Isso aqui é legal, ó. Posso copiar isso aqui? Olha, vou usar aqui como teste. Reescreva o texto acima, pagar aqui, como se estivesse tentando vender. Ó, já sonhou em ter cabelos exuberantes e radiantes? Não procure mais. Agora já criou meio que um anúncio. Então, e o próprio ChatGPT me falou. E aí eu posso pedir aqui, ó, continue. Ele vai me dar... ele tá criando ali. Deixa eu ver se terminou. Terminou. Ó, ele vai continuar me dando mais e mais ideias, ó. Mais ideias. Então, tudo que a gente fez até aqui foi para eu te ensinar a partir de uma ideia, que tem que ser a ideia, tem que ser boa, ele vai criar um conteúdo frio, genérico, simples, porque eu pedi aqui, eu crio um conteúdo, só isso. Só que a partir desse conteúdo, você adiciona qualquer elemento a mais de criatividade, de tipo de texto, de tom, de estilo, tudo coisas que o próprio ChatGPT me ensina, então eu não preciso ser um especialista em inteligência artificial, ele mesmo gera pra mim. Aí eu adiciono aqui, eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, até eu ter um texto que me agradou bastante.
né, aqui embaixo. E aí depois disso eu faço o que eu quiser. Cria a partir desse texto um story, cria a partir desse texto um reels, cria a partir desse texto um carrossel, cria a partir desse texto um e-book, cria a partir desse texto um não sei o que, gera 8 headlines a partir desse texto, cria um anúncio a partir desse texto. A partir daqui eu crio o que eu quiser no marketing digital, de forma muito mais criativa, envolvente, única. Não vai ter outra coisa igual, não vai ter risco de eu ter um conteúdo robótico, não vai. Uma coisa que eu vou fazer é ir testando, jogando elementos aqui que vão tornar o meu texto, que veio a partir de uma ideia, tornar ele muito legal. E assim, você pode fazer isso para tudo. Ó, ChatGPT, quais são os tipos de anúncios do Facebook que você pode criar para mim? Aí ele me fala aqui tudo que ele pode fazer para mim. Quando eu for pedir aqui para ele, crie, mas o que eu preciso? Eu preciso de um anúncio, mas qual tipo? Aí eu posso olhar que ele mesmo me disse, eu quero um tipo de anúncio tal. Aí ele vai criar para mim. Olha só, pedi aqui para ele. Me dê algumas dicas de copywriting. Então, ó, crie o senso de urgência. Então, tipo, posso vir aqui, ó. Ele acabou de reescreva o texto acima, como se estivesse tentando vender o produto, e adicione senso de urgência. Então agora ele vai adicionar, a gente não vai ler o texto porque não dá tempo, mas ele vai adicionar aqui ao longo do texto um senso de urgência. Está acabando, as últimas unidades, os últimos dias, promoção, alguma coisa assim. Porque o próprio ChatGPT me explicou. E sempre quando ele me explicar uma série de itens assim, é só eu vir aqui, se eu quero mais, continue. Ele continua criando para mim mais e mais ideias sempre. Aí eu uso nos meus pedidos. Eu sei que essa aula foi um pouco diferente do que você estava esperando, né? A gente saiu um pouquinho fora do normal, não te entreguei aqui um monte de coisa pronta, mas sim como que você chega nas respostas. É a melhor coisa que você pode fazer. Agora, para te ajudar, se você me chamar no Instagram e pedir o chat aqui dessa aula, eu mando para você o PDF com o que a gente usou aqui, e aí você pode copiar os prompts que eu usei aqui para você usar como inspiração aí. Tem que me chamar lá no Instagram, Alex Vargas Pro, no inbox, no direct, que eu te mando isso daqui lá. E se você chegou até o final, eu pedi que você venha no comentário e digite assim, ó: a hora de agir é agora. Por quê? Porque eu vi aqui na tela essa palavra escrita e acabei de perder aqui, ó. A hora de agir é agora, e você que ficou até o final, você viu isso junto comigo. Então escreve ali embaixo, a hora de agir é agora. E aí eu vou saber que você ficou até o fim do vídeo. Mais uma vez, o Fórmula Negócio Online tem um treinamento completo agora de inteligência artificial, de graça para você que entrar lá agora. Dentro do Fórmula Negócio Online tá lá, né, esse treinamento extra aí para você. Show? Muito obrigado, fica com Deus, aproveita o dia.